Jesus. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10. Nós leremos os 10 primeiros versículos. Evangelho de João, capítulo de número 10. Leremos os 10 primeiros versículos. E depois vocês podem se assentar. E nós vamos discorrer sobre esses versículos. Evangelho de João, capítulo de número 10. Leremos os versículos 1 até o versículo de número 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, ou seja, ao pastor, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham, você pode dizer comigo, e a tenham com abundância. Louvado seja Deus. Podem se assentar. Fiquem atentos agora para o que eu vou lhes dizer, uma informação importantíssima. Esse capítulo 10 do Evangelho de João, ele está exatamente entre os capítulos 9 e 11. Importante isso. Informação que, se eu não dissesse, vocês não conseguiriam captar. Mas por que eu estou dizendo que é importante essa informação, de que o capítulo 10 está entre os capítulos 9 e 11? Porque nós temos dois grandes eventos em que esse capítulo 10 demarca e faz divisão. No capítulo 9, nós nos deparamos com um grande milagre, um homem cego de nascença, que tem um encontro pessoal com Jesus. E esse homem que era cego passa a ver, passa a enxergar. E por incrível que pareça, Jesus Cristo sofre oposição porque realizou esse milagre. Os religiosos daquela época, fariseus, escribas, sacerdotes, todos se levantam para criticar Jesus, porque ele realizara essa cura em um dia de sábado. Aí nós chegamos no capítulo 10 e saltamos para o capítulo 11. Um outro grande milagre, uma manifestação poderosa de Jesus. Jesus traz um homem que estava morto, novamente à vida. A ressurreição de Lázaro. E de igual modo, após esse milagre, vocês sabem o que acontece? Juntam-se novamente essa turma de religiosos, fariseus, escribas, sacerdotes, e começam a se opor a Jesus, e muito mais ainda. A Bíblia diz que eles passam a querer matar Jesus. Então é no meio desses dois milagres, quando Jesus traz visão para um cego, e quando Jesus traz vida para um homem morto, que nós temos Jesus proferindo essa parábola. Diante de oposição ferrenha de religiosos, Jesus passa aqui a nos apresentar. Tem dois eu sou de Jesus no capítulo 10. Nós nos prontificamos a falar sobre 7. Já vimos 2. Qual foi o primeiro eu sou? Eu sou o pão da vida. E depois vimos, eu sou a luz do mundo. Nesse capítulo 10 nós temos mais 2 eu sou. Jesus diz, eu sou a porta,
Mas Jesus, no mesmo capítulo, diz: eu sou o bom pastor. Jesus, ao mesmo tempo, se apresenta neste capítulo como sendo o bom pastor que cuida, que conduz as ovelhas ao aprisco, ao curral. Mas também Jesus, ao mesmo tempo que é o pastor que conduz as ovelhas ao aprisco, ele se apresenta como sendo a porta do aprisco. Ou seja, Jesus é o pastor que leva as ovelhas e Jesus é o mesmo que também abre a porta ao aprisco das ovelhas. Para trazer compreensão desse momento vivido de intensa exploração religiosa, de afastamento da verdade, Jesus trouxe essa parábola usando elementos de uma realidade muito conhecida dos judeus naquela época. Jesus vai falar, como nós acabamos de ler, de pastor, de ovelhas, de curral, de porteiro, de porta, mas vai falar também de ladrões, salteadores e mercenários. Jesus tinha um foco, Jesus tinha um objetivo claro nessa parábola, em apontar e colocar o dedo no nariz desses religiosos, que ao verem Jesus curar um homem cego e trazer ao cego a visão, eram mais cegos do que esse cego. Nós vamos ver que Jesus se dirige a esses religiosos chamando-os de cães, de hipócritas e de guias cegos. Mas ao mesmo tempo que Jesus traz à vida um homem que estava morto, esses religiosos dessa época se colocavam como opositores de Jesus e se colocavam à frente de Jesus, impedindo as pessoas de poderem chegar ao conhecimento da verdade. Muito bem, hoje nós ficaremos na primeira declaração de Jesus, quando Jesus diz: eu sou a porta. O que nós podemos aprender nessa declaração de Jesus quando se coloca como sendo a porta? Eu me recordo, e Cida, minha esposa, talvez vai se lembrar. Muito tempo atrás, nós recém-casados, nós tínhamos lá na igreja onde congregávamos um conjunto musical. Era um grupo que integrava os jovens casais. Nós demos o nome para esse grupo de Grupo Aliança. Nós cantávamos, apresentávamos especiais durante os cultos da igreja, mas tínhamos um outro grande objetivo, de sair, evangelizarmos. Nós fazíamos trabalhos ao ar livre, muitas vezes, visitávamos pequenas igrejas que estavam começando, levávamos uma programação completa, onde cantávamos, pregávamos, e nós motivávamos os pastores dessas pequenas igrejas. Então era um grupo em que nós tínhamos prazer de participar. Nós tínhamos ali juntos alguns daqueles jovens que cresceram juntos na igreja e que se conheceram e que se casaram. No ano de 86, quando nos casamos, nós tivemos 10 casamentos lá na igreja onde congregávamos. E nós nos sentimos unidos, não somente por essa nova realidade de vida, de estarmos casados, mas de podermos também dividirmos um ministério juntos. E nós costumávamos, quando tinha um feriado prolongado, às vezes fazermos um retiro. Nós às vezes alugávamos uma casa, íamos para aquela casa, aqueles casais, e nós desfrutávamos de um tempo de comunhão, estudando a palavra, mas também estreitando a nossa comunhão e nos divertindo também, tendo um pouco de tempo de lazer juntos. E eu me recordo quando nós alugamos uma casa lá na cidade de Peruíbe. Eu estou falando de um tempo em que não se tinha celular, e era uma raridade alguém ter telefone fixo em casa. Eu não sei se você se lembra dessa época em que a gente não tinha celular. Eu digo que naquela época, irmã Cecília, como os pais tinham fé, não é? Porque os filhos saíam e você não tinha como entrar em contato com eles. Você tinha que acreditar. E às vezes o filho atrasava e você falava: onde está? Incomunicáveis nós éramos. É um tempo em que telefone era negócio. Tinha gente que investia em telefone fixo. Hoje em dia, nem de graça o pessoal quer um telefone fixo, não é? É só para perturbar, ter em casa e tocar fora de hora, e é tal de pesquisa, ou então gente procurando pessoas que você nunca conheceu e nunca viu na vida. Quero falar com Doroteia. Quem é Doroteia? Aqui não tem Doroteia nenhuma. E vai indo, e continuam as ligações. Mas naquela época nós não tínhamos telefone. Por que eu estou falando isso? Porque nós alugamos essa casa em Peruíbe, e tem mais uma particularidade.
é uma época em que eu não sei se alguém se lembra, e quando eu conto essas histórias, eu acabo confessando a vocês o quão velho eu já sou. Porque alguém se lembra quando a Imigrantes, ela tinha pedágio cobrado somente até a meia-noite, e que a partir da meia-noite, se você viajasse para o litoral, você não pagava pedágio? Alguém se lembra dessa época? Está vendo quão velho eu sou? Aí você sabe o que acontecia? Você ficava ali, aquela fila de carros na Imigrantes, 11h59, 23, né? E 59. Aí ia passando segundos, quando dava 24 horas, meia-noite, aí, pum, sinal verde. Pode cruzar o pedágio sem pagar. E aí o que nós fizemos? Metade do grupo quis ir antes para essa casa. Eu estava incluído nessa primeira metade do grupo. Cansativo, ficar esperando o pedágio passar para economizar alguns centavozinhos que a gente podia utilizar depois, quem sabe, para comprar um sorvete lá na praia, não é mesmo? E o outro grupo ficou de ir no dia seguinte, mais tarde, porque alguns trabalhariam ainda no sábado. Iriam só depois do meio-dia. E nós fomos felizes, contentes, lá para Peruíbe. Depois de todo esse tempo de viagem, chegando lá depois de 2 horas da manhã, nós procuramos a rua, fomos vendo a numeração e encontramos a casa. Uau, que beleza, é aqui onde nós vamos passar o feriado prolongado. E aí descemos, todo mundo felicíssimo para conhecer a casa. Quem é que está com a chave? Chave? Que chave? Esquecemos de levar a chave. Ah, mas deve ter alguém aqui na rua que sabe onde o dono da casa mora para a gente pegar uma outra chave. Tá, mas como é que você vai perturbar as pessoas? 2h30 da manhã. Nós chegamos até diante daquela porta e não pudemos entrar. O que nós achávamos que ia ser ganhar tempo para fazer o reconhecimento da casa e ganhar algumas horas na frente dos nossos outros que chegariam depois do meio-dia, fez com que nós passássemos a noite na rua. E você já sabe, né? A discussão. Por que você esqueceu a chave? Era você que tinha que ter trazido. Não, mas por que você não pegou? E vai, e um joga a culpa para o outro. E nós começamos bem esse feriado, diante da porta e sem poder entrar na casa. Já passou por alguma coisa semelhante? E agora é o que eu te digo, o porquê que eu frisei a questão de telefone. Porque talvez você dissesse, liga lá para os seus amigos que vêm amanhã para não esquecerem a chave. E nem isso a gente conseguia fazer, porque ninguém naquela época tinha telefone. E nós simplesmente orávamos, pensando, será que a gente volta? Será que tem um para voltar? E quem tinha coragem para querer voltar? De novo, de Peruíbe, enfrentar mais 180 quilômetros para voltar para São Paulo, para depois ir de novo. E nós ficamos só orando, pensando, Senhor, que os que vêm depois tragam a chave. Por que eu estou contando isso? Porque nós estávamos diante de uma porta e não conseguíamos entrar. Já pensou nisso? O quanto a gente despendeu de energia, de tempo, e chegar diante da porta, e a porta estar fechada? Sabe, quando Jesus diz, eu sou a porta, eu quero que você comece a entender algumas coisas. De que, quando nós falamos de porta, uma porta é necessária. Uma porta sempre será necessária. Quantos tem porta na sua casa aqui? Alguém vive numa casa sem portas? Uma porta é necessária. E talvez você pergunte, por que que uma porta é necessária? E eu te diria, em primeiro lugar, que existem portas de diversos tipos, de diversos tamanhos. Algumas portas de vidro, frágeis, mas outras de vidro muito resistentes. Portas de madeira, outras de aço e até portas blindadas. Uma porta não é somente um adereço, um enfeite em uma casa. E eu gosto muito de olhar para portas. Eu não sei se você tem esse fetiche de olhar para portas, mas é algo interessante. Às vezes a gente passa, quando eu subo as escadas lá para ir para o apartamento onde eu moro,
A gente vai subindo as escadas e eu identifico as portas. O Telzinho já, o meu netinho, já consegue identificar. Não somente pelos números, mas também por nossa porta. Ele sabe qual é a porta do nosso apartamento quando ele chega. A porta é necessária. A porta nos passa segurança. E eu me lembro de uma ocasião também, que está relacionada à porta, principalmente à segurança. Era moleque, e moleque apronta cada uma. Nós às vezes não tínhamos o que fazer, e acompanhávamos. A gente sabe quando a gente estava naquela fase de moleque querendo completar a idade para ir para o grupo dos jovens, mas os jovens não nos deixavam entrar na reunião deles. E a gente muitas vezes ficava ali, os moleques, queria participar da reunião dos jovens e não podia, e a gente arrumava alguma coisa para fazer na igreja. Não tinha grupo dos nossos adolescentes ali. Aí nós tínhamos uma brincadeira que nós adorávamos fazer. Sabe qual era a brincadeira? Nós escolhíamos qual era a casa da rua que a gente ia tocar a campainha. E aí nós gostávamos de dar desafios. Eu duvido você ir e tocar a campainha da casa da véia. A casa da véia, com todo o carinho, é claro, tá? Que eu quero dizer aqui, era uma senhora que era a preferida nossa. Porque quando ela saía xingando. E o nosso desafio era esse. Vamos ver quem toca a campainha e consegue segurar até o último momento para ela abrir e ter coragem de ela xingar e falar na sua cara. Vê se isso é coisa de moleque. Você nunca fez isso, espero, né? Mas aí coube a mim o desafio. E aí eu toquei a campainha e fiquei contando. 1, 2, 3 e ouvindo. Eu falei, lá vem ela. Quando eu vi o barulho dela abrindo a porta, eu corri. Ela soltou aqueles palavrões e eu corri. Corri para onde? Para dentro da igreja. E sabe que beleza eu chegar na igreja e ver que a porta da igreja estava aberta? Abri, entrei e me senti seguro. E aí eu falei, agora eu vou lá para desafiar os meus amigos a ver quem tem coragem de ir lá de novo na casa da mesma mulher e tocar de novo. Só que eu não esperava, que quando eu abri a porta, ela estava me esperando. Ela estava do lado de fora da porta da igreja. Quando eu abri a porta da igreja para botar a cara, eu só senti o tapão. Puf! Bem feito. Pode falar, bem feito. Aí eu saí chorando. Apanhei da véia, apanhei dela. Mas mereci. Por que eu estou falando isso? Porque você já se sentiu nessa zona de perigo? Talvez pela imaginação até, você caminhando pela rua e sentindo-se que estava sendo perseguido. E você vai indo, e você apressa o passo, e você ouve passos, e você apressa, e você diz, eu não vejo a hora de chegar e conseguir entrar dentro de casa para me sentir seguro, porque porta passa, esse instinto de segurança. Eu me recordo quando uma de minhas filhas, descendo do ônibus, veio lá os meliantes, lá os caras querendo roubar o celular que ela tinha acabado de comprar. Ela não pensou duas vezes, ela atravessou a rua correndo, e se deu de cara no portão do condomínio, dizendo, abre, abre! E aí o porteiro abriu e ela entrou. E ela falou, ufa! Chegou em casa chorando, desesperada. Mas porta passa para a gente esse sentimento de segurança. Uma porta é necessária para nos fazer sentir seguros. Mas nesse caso específico, não somente seguros, mas eu quero dar 3 razões porque uma porta é necessária. Uma porta é necessária, primeiro, porque ela provê acesso à salvação. Quando Jesus se apresenta como porta, olha o que ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, versículo 9, salvar-se-á. Uma porta é necessária, primeiro, para dar acesso à salvação. Saiba que Deus, Ele deseja, Ele almeja, Ele quer compartilhar uma vida eterna contigo. Mas você precisa saber que para compartilhar dessa vida eterna com Deus, você precisa passar por uma porta. Uma porta é necessária para dar acesso à salvação. Primeiro, porque todos nós precisamos de salvação. Você sabe o que está escrito em Romanos 3:23? Todos pecaram, e porque pecaram, destituídos estão de quê?
da glória de Deus. Em Romanos 5,12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, visto que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando eu leio Isaías 64,6, lá está escrito: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Em Isaías 59, 1 e 2, o profeta Isaías diz: a mão do Senhor não está encolhida e os seus ouvidos não estão agravados para que não te ouça. No entanto, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus, e impede que Ele vos ouça. Todos nós precisamos de uma porta para nos dar acesso à salvação. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Uma porta é necessária para te dar segurança, e segurança de salvação. É você entrar pela porta e saber: estou seguro, estou salvo. Uma porta é necessária para dar acesso à salvação, mas uma porta é necessária para dar acesso à liberdade. Porque o mesmo Jesus diz no versículo 9 ainda: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas também entrará e sairá. Entrar e sair, isso nos dá mobilidade, isso é sinônimo da gente ter liberdade. Muitos colocam o evangelho como sendo escravizador, porque tem muitos que colocam o evangelho baseado em ritualismos e em tradições. É como esses fariseus, esses hipócritas, esses religiosos, que queriam manter as pessoas amarradas, acorrentadas a ritualismos. E Jesus já havia dito: eu vim para que vocês tenham vida, a tenham em abundância. Porque em João 8,32 está escrito que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Em Colossenses 2,8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, de vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Enquanto alguns creem que o evangelho escraviza, através de rudimentos, através de tradições, através de vãs sutilezas, através simplesmente de filosofias, Cristo veio para nos dar liberdade. Entra por essa porta que você vai ser salvo e você vai de fato ser livre. É entrar, é sair. Liberdade para caminhar, liberdade para decidir, liberdade para agir, liberdade para pensar, liberdade para tomar decisões, liberdade para entrar por essa porta, congregar, ser utilizado, ser bênção, se dispor, servir no ministério, mas liberdade para sair e ser bênção lá fora também. Viver uma vida irrepreensível, ser bênção na vida de pessoas, atuar lá fora, evangelizar, testemunhar. É para isso que o Senhor diz: venham, entrem por essa porta, vocês serão salvos e terão essa liberdade de entrar aqui dentro, de me servir, mas sair e lá fora ser bênção. Quantos você tem impactado? Quantos você tem abençoado lá fora? Na vida de quantos você tem feito a diferença? Na vida de quantos, de fato, você tem sido luz? Mas porta também é necessária, não somente para nos dar acesso à salvação, acesso à liberdade, mas também acesso à provisão. Olha ainda o que diz o versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagens, provisão, seja dentro, provisão espiritual, seja fora, a provisão material. Não importa onde você esteja, você é salvo, mas você se torna livre, livre para dizer não diante do pecado,
livre para não viver escravizado em tradições, livre para poder ser bênção lá fora no mundo, mas aqui dentro da igreja. E é essa liberdade que eu quero que você saiba. Não é só a liberdade de entrar e aqui ser, oh que bênção, aleluia, mas lá fora não. É entrar e é sair, mas é ser bênção onde quer que você esteja, porque o Senhor proverá, o Senhor te dará tudo que é necessário, a provisão, o pasto, o alimento, a força. Uma porta é necessária para que a gente possa encontrar a provisão, não somente das nossas necessidades materiais, mas das nossas necessidades emocionais e sentimentais, é se sentir plenamente satisfeitos em Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha o que diz em Salmos 63, 1 a 3. Salmos 63, 1 a 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. A tua bondade, Senhor, a tua benignidade, a tua provisão, para mim é melhor do que a vida. Quem entra por essa porta, encontra satisfação plena em Deus. Viram a importância de uma porta? Uma porta é necessária para quê? Para dar acesso à salvação. E a minha pergunta para ti é: quantos aqui já são salvos em Cristo? Porque já entraram por essa porta, diga amém. Essa porta também é importante para dar acesso à liberdade. Quanto vocês que estão aqui se sentem realmente livres no Senhor Jesus e não escravizados mais pelo pecado? Quantos de vocês têm entrado por essas portas, que a gente pode considerar como um aprisco aqui dentro, e é tão bom saber que aqui no aprisco nós estamos protegidos, é tão bom entrar por essas portas e congregarmos. Eu sempre ouço dos irmãos: pastor, é uma bênção acompanhar pela internet, mas que bênção maior é estar presencialmente, que bênção maior é estarmos aqui juntos. E é tão bom entrarmos e saber que aqui é um redil, é um aprisco, é um curral, onde a gente recebe o alimento espiritual, porque uma porta é necessária para nos deixar livres aqui, para recebermos essa provisão. Mas que bênção também é ao sairmos dessas portas, porque a Bíblia nos dá essa liberdade. Você não está aqui nesse mundo para viver enclausurado. O Evangelho não quer te escravizar, mas o Evangelho quer te tornar livre, para você entrar, mas para você sair e lá fora ser bênção. Ser bênção, quem sabe você vai ser aquele que vai levar a provisão aos que estão lá fora, levar os pastos verdejantes da palavra e do conforto do Senhor. Você não tem que ser ovelha só aqui dentro do aprisco, você tem que ser ovelha muito mais fora do aprisco. Quem entra por essa porta tem que estar decidido a isso, a ter um encontro com a salvação. E sair daqui totalmente livre, não escravizado no pecado, não escravizado em práticas imorais, mas ser livre para entrar, sair e continuar sendo bênção, e continuar sendo alimentado e recebendo do Senhor a provisão diária. Essa é a porta, isso mesmo. A salvação nos leva a essa liberdade de saber que em Deus nós temos a plena satisfação. Tua bondade e tua benignidade para mim é melhor do que a vida. Eu não preciso de mais nada. Nós não precisamos estar nesse mundo implorando pelas migalhas do inimigo, porque em Jesus nós temos a plena satisfação para nossas vidas. Mas em segundo lugar, o que podemos aprender por porta? Primeiro, que a porta é necessária para nos levar ao acesso da salvação, para nos levar ao encontro da liberdade.
e da provisão necessária para todas as nossas necessidades. Porque o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nada. De nada terei falta. Mas em segundo lugar, olhamos para esse texto e vemos que quando Jesus diz, eu sou a porta é única. Única. A porta não pode ser substituída. Isso significa dizer que a porta é singular. Ele diz, eu sou a porta. Ele não diz, eu sou uma das portas. Mas ele diz, eu sou a porta. Irmãos, eu vou contar outra experiência que eu tive. Faz um tempo passado. E algumas pessoas que estão aqui foram testemunhas dessa minha experiência. Uma época em que eu tinha um cadete. E eu fui com esse cadete dar um curso na primeira igreja batista do Cipó. Eu já estou vendo gente aqui sabendo. Eita, ele vai falar de mim. Já estou vendo gente rindo, já estou vendo gente me olhando. Fui dar um curso. Eu ainda não pastoreava, não estava nessa igreja ainda. Mas tínhamos lá um curso que nós ministrávamos de como evangelizar crianças, pela PEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. Fui com o meu cadete, cheguei lá e ministrei o curso. Algumas pessoas que estão aqui estavam comigo lá. E uma dessas pessoas, eu devo um favor imenso. Porque quando eu ia sair, eu fui para o meu cadete, eu bati a mão, sabe quando você bate a mão assim, você fala, cadê a chave do carro? Está com você, Cida? Porque a mulher sempre é culpada, né? Está com você, Cida? Não, comigo não. Aí eu arrisquei, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá e olhei, onde estava a chave? No contato do carro. E esses carros antigos, que coisa, né? Você conseguia travar o carro com a chave no contato. Aí eu falei, agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Onde tem chaveiro por aqui? Mas ter chaveiro não é, sabe, o grande problema. Mas e o dinheiro para pagar o chaveiro? O que eu vou fazer? Aí eu olhei para um jovem, que naquela época era um pirralhinho. Magrinho. Esbelto. Aí eu olhei para aquele garoto, olhei para o carro e eu só estava esperando a liberação da mãe daquele garoto. Para que a mãe chegasse e dissesse, vai, pode usá-lo. Sabe que o cadete tinha ali a porta, a janela, mas o cadete tinha um vidro basculantezinho atrás. Sabe o que é um vidro basculante? Você conseguia abrir e o basculante, graças a Deus, estava abertozinho. O que foi feito? Abrimos aquela janelinha e com a janelinha aberta, aquele jovem esbelto conseguiu passar pelo basculante do cadete. Está todo mundo querendo saber quem é, né? Ele está aqui. Eu jamais passaria por aquele. Mas alguém se habilita a dizer quem é? Olha, eu só vou dar uma dica. A irmã dele canta no grupo de louvor. É ele mesmo, o Vini. Lembra dessa oportunidade, né? Lembra da ocasião? Pegamos ele pelas pernas e enfiamos ele pelo basculantezinho. Ele entrou, foi lá, pegou a chave, destravou a porta. E eu falei, amém, glória a Deus. Nós podemos utilizar esse plano B para abrir a porta do carro. Só que sabe, quando Jesus diz, eu sou a porta é única. Não tem plano B. Não tem basculantezinho. Não tem como chamar alguém para abrir a porta. Porque a porta é única. Então saiba que por ser única, você jamais será salvo, jamais conseguirá ter liberdade e jamais conseguirá ter provisão por tuas obras. A salvação não vem por obras.
A Bíblia deixa isso claro, está lá em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você pode ser o melhorzinho que você possa querer ser. Pode ser o melhor pai, pode ser a melhor mãe, pode ser o melhor funcionário, pode ser a melhor pessoa desse mundo. Mas lembre-se que você continua sendo pecador e que as tuas justiças são diante de Deus como um trapo de imundícia. Ninguém será salvo por obras, porque só tem uma porta de entrada à salvação. A porta é única. Jesus disse: eu sou a porta, singular. Só tem uma porta. Mas também não são denominações. Nenhuma igreja pode se colocar como porta, nem forma de acesso à graça de Deus. Não é por igreja, não é por denominação. Nós temos hoje muitos religiosos que colocam o seu local de culto como sendo o único local verdadeiro. Nós temos pessoas que colocam a igreja acima de Jesus, a denominação acima de Jesus. Veja o que diz em João 4, 20 a 24. Lembram-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Em João 4, 20 a 24 está escrito assim: nossos pais, Jesus, palavras da mulher samaritana, adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não são denominações. Eu fico irado quando eu vejo em programas aí de rádio, ou em tantos outros programas televisivos que seja, muitos apresentando a sua denominação como sendo o único caminho para o céu. E pessoas em desespero às vezes ligam, pessoas em desespero buscam ajuda. E qual é a resposta daqueles líderes? Venha até a nossa igreja, venha no determinado dia, venha, você tem que vir aqui, venha, traga uma peça de roupa, venha, mas você precisa vir. Nenhuma denominação pode substituir a única porta verdadeira, porque a porta é única. Não é por obras, não é por denominação, e também não são por ritualismos. Em Colossenses 2,16, Paulo diz: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Tem gente que acha que vai conseguir a salvação pelo cumprimento de ritualismo. São procissões, é guarda de um dia específico, é alguma obra específica que precisa ser feita. Eu preciso participar de uma corrente, eu preciso participar do descarrego, eu preciso ir na Semana Santa, eu preciso subir no monte. Se eu não fizer esse ritualismo, se eu não fizer essa procissão, se eu não carregar essa imagem, se eu não fizer isso ou aquilo, se eu não participar do batismo, se eu não for mergulhado na água, não são ritualismos. A porta é necessária para você ser salvo. A porta é necessária para você se libertar dessas práticas. A porta é necessária para você ter provisão para a sua vida. Mas a porta é única, não pode ser substituída. Ninguém será salvo por obras, ninguém será salvo por denominação, ninguém será salvo por ritualismo, tempo perdido. Pode carregar patuá, pode fazer trabalho, pode fazer o que você quiser, isso não vai te trazer salvação, não vai te trazer paz, não vai te trazer provisão. A porta é única. Mas em último lugar, a porta é Jesus Cristo. Amém ou não? É Jesus. Diante da singularidade da porta, diante do fato que só há uma porta, você precisa saber que a porta
é Jesus. Primeiro, em Atos 4, 10 a 12, nós vamos encontrar que só Cristo salva. Veja o que nos diz em Atos 4, 10 a 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Por quê? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A porta é Jesus, porque só Cristo salva. Em 1 de Timóteo 2, 5 e 6, Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Diante da singularidade da porta, saiba que só Cristo salva. Ele disse: eu sou a porta. Eu, Jesus, sou a porta. A única porta. Só Cristo salva. Só Cristo liberta. Eu não sei o que é que tem te escravizado, mas eu quero te dizer que é só Cristo que liberta. Em João 8, 34 a 36, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem sido escravo de quê? Servo de quem? Só há uma porta, e a porta é Jesus. Só Ele salva, só Ele liberta, e só Ele dá vida eterna. Está com o Evangelho de João 10 aberto ainda? Jesus disse: eu sou a porta, versículo 9. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. E no versículo 10 de João 10, ele conclui dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe, não é vida com abundância relativa à prosperidade, mas é vida com abundância, por ser vida que nunca acaba. Nunca acaba. Hoje nós olhamos que, diante da afirmação de Jesus dizendo: eu sou a porta, em primeiro lugar vimos que a porta se faz necessária para nos dar acesso à salvação. A porta se faz necessária para nos dar acesso à liberdade. A porta se faz necessária para nos dar acesso à provisão. Mas quando Jesus diz: eu sou a porta, nós vimos que a porta é única. E por ser única é insubstituível. Não podemos colocar a salvação na porta das boas obras. Não podemos colocar a salvação na porta das denominações religiosas. E nem tampouco podemos colocar a salvação na porta do cumprimento de ritualismos. Porque diante da singularidade da porta, quando Jesus diz: eu sou a porta, isso indica que só Cristo salva, só Cristo liberta, só Cristo dá vida eterna. Eu concluo dizendo que uma porta não é somente um adereço. Lembra? Ela se faz necessária para abrir, fechar, prover acesso, passar segurança.
Existem portas de diversos tipos, de diversos tamanhos. Algumas são de vidro, outras de madeira, outras de aço, outras blindadas. Mas somente uma porta pode levar você até Deus. E essa porta tem nome. É Jesus Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, achará pastagens. Como ovelhas de Jesus, precisamos propagar que Ele é a porta. Apresentarmos a porta. E não queremos ficar à frente da porta, dizendo quem pode ou não pode entrar. Jesus, quando afirma aqui que ladrões vêm para roubar, ladrões vêm para destruir, Jesus estava se referindo àqueles hipócritas religiosos que se colocavam à frente da porta, que podiam encaminhar as pessoas a Deus, amarrando essas pessoas, escravizando essas pessoas em ritualismo, em religião vã, em coisas que não poderiam conectar o homem a Deus. E nós hoje agimos da mesma forma. A gente se coloca na frente dizendo, não, aqui você não entra. Você não pode entrar por essa porta. A porta tem dois lados. O primeiro lado da porta é Jesus, o perfeito Filho de Deus, dizendo, venham, entrem por essa porta. E quem entra por essa porta será transformado, amém ou não? Será mudado. A gente fica falando que a pessoa precisa antes se consertar para entrar pela porta. A gente coloca o carro na frente dos bois. Alguém só será consertado e transformado se entrar pela porta. Para de se colocar na frente da porta como um guardião, dizendo quem pode ou quem não pode entrar. A porta é para todos. Mas quem entra por essa porta necessariamente será transformado, porque essa porta salva, essa porta liberta, essa porta te livra da escravidão do pecado. Para de ficar falando, quando eu consertar minha vida eu vou para lá, quando eu consertar minha vida eu faço um pacto com o Senhor. Venha para o Senhor, é Ele quem vai te consertar. Sem Ele ninguém consegue, sem Ele não dá. Jesus dirige uma palavra dura a esses hipócritas religiosos. Abre a tua Bíblia em Mateus 23. E nós vamos partir já para o final. Mateus 23. Lembra quando eu disse que o capítulo 10 está entre os capítulos 9 e 11? Jesus cura um cego no capítulo 9. E os religiosos ficam arrumando empecilhos, criticando Jesus e acusando Jesus. Olha a resposta de Jesus a esses religiosos, Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, versículo 14, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. 26 e 27 e 28. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantos já entraram por essa porta da salvação? Diga amém. Sabe o que o Senhor espera de você? Deixa de ser hipócrita agora. Viva uma vida como alguém que de fato é ovelha do Senhor Jesus.
Você foi salvo para ter liberdade de entrar, ser bênção aqui, mas para sair e ser bênção acolá. Você precisa ser salvo para compartilhar essa porta a tantos quantos precisem entrar por ela. Mas você que está aqui e que não tem ainda certeza de que lado você está, eu quero ler o último texto bíblico e presta muita atenção. Porque você ainda que tem relutado e não entrou por essa porta, saiba que a porta não ficará aberta para sempre. Essa porta será fechada. E você precisa entrar por essa porta antes que ela se feche. Evangelho de Lucas 13, 24 a 27. Lucas 13, 24 a 27. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A porta é necessária para te salvar, para te libertar e para dar provisão. Só que a porta é única. Não é por obras, não é por denominação, não é por ritualismos. Diante da singularidade dessa porta, Jesus Cristo hoje está dizendo para você: entra, porque só eu posso te salvar. Só eu posso te libertar. Só eu posso te dar vida eterna. Eu concluo cantando um pequeno cântico infantil. Me recordo de quando era criança. Nós cantávamos assim: a porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Quem já está dentro, diga amém. Se você está do lado de fora, a porta pode se fechar a qualquer momento. Entra por ela. Vem para o lado de cá. Entrega a tua vida a Jesus. Fecha seus olhos.